Então, também pensando na questão de Grid Zero com acumulação, o que é possível, né? Autoconsumo 100%. O que seria o autoconsumo 100%? Seria a capacidade de colocar essa energia aqui 100% dentro de uma bateria e utilizá-la posteriormente, ou seja, você teria integralmente a energia gerada colocada dentro da tua carga, dentro do teu consumo, né? E dá aquelas vantagens que eu comentei com vocês de essa energia que você gerou é livre de encargos e está armazenada na sua bateria, portanto o crédito não vem com deméritos e daí você tem um melhor resultado financeiro, tá? Então você está consumindo a própria energia gerada. E daí tem uma pequena vantagem que vem da live anterior, que é a seguinte: a gente pode criar string longas, tá? E essas string longas, para o inversor de 5 kW, que é o novo, tá? Versão L1, a gente ainda vai tá tratando de homologações e tal, né? Também ainda não podemos estar fornecendo a bateria por questões de regulação, mas se você, assim que isso tudo estiver habilitado, todo esse sistema aqui vai ser possível, ou seja, você pode colocar 10 kW em string longa no inversor de 5 kW e fazer 5 kW ir para a rede, ou seja, injetar normal, e 5 kW ir para a bateria. Se não tiver a bateria, de qualquer forma, é só 5 kW que vai para a rede de distribuição, tá? Então você não tem a capacidade de injetar tudo isso aqui. Mas a grande vantagem de fazer essa configuração aqui é que você tem 10 kW de processamento simultâneo. Ou seja, você consegue acabar no final do dia com a tua geração e a bateria ainda com bastante carga. Ou basicamente, dependendo do teu consumo, totalmente carregada, né? E isso me confere injeção instantânea no momento de consumo diurno e me confere a bateria carregada para post-horário, para consumo noturno. Ou seja, se por acaso eu pensar em aderir uma tarifa branca, por exemplo, no nível residencial, eu poderia fazê-la sem grandes modificações dos meus hábitos de consumo no período noturno, no período de ponta, tá? Para quem não conhece a tarifa branca, ela funciona da seguinte forma: ela é mais barata que a convencional, tá? E cerca de 40%, ou seja, especulando valores aqui só para dar uma ideia para vocês, seria assim, algo que a convencional R$1, a tarifa branca seriam 60 centavos, tá? E daí, dessa forma, eu teria, tanto em domingos, sábados, feriados, essa tarifa menor, né? Porém, quando eu chegar no horário de ponta, em dias normais, essa energia ela custaria muito mais caro, algo R$3, R$4, algo bem mais caro, para desincentivar o uso dessa energia ela custaria muito mais, nesse momento de de energia mais cara. A própria distribuidora paga mais caro por essa energia aqui, tá? Então, isso faria com que eu não mudasse hábitos. Então, só um pouquinho mais sobre tarifa branca, tá? É possível aqui aderir à tarifa branca já desde 2018. Consumidores que consumiam até 500 kWh mês já poderiam aderir já há 2 anos atrás. Hoje, consumidores, aliás, no ano passado, consumidores que consumiam mais que 250 kWh mês poderiam aderir à tarifa branca. E esse ano, a partir de 1º de janeiro, todo mundo pode aderir à tarifa branca. E aí tem um ponto-chave, né? Se fez essa progressão imaginando que teria grande adesão. E o ponto é o seguinte: para ter adesão à tarifa branca, você tem que ir lá na concessionária e solicitar a mudança da modalidade tarifária, tá? E isso faz com que você, no caso, tenha esse novo faturamento, tá? E lembrando, se eu tiver a solução Grid Zero com acumulação string longa, eu vou ter aqui geração de energia durante o período de tarifa menor, que já vai ficar mais baixo, e na ponta eu vou ter a bateria carregada para poder
manter os mesmos hábitos de consumo, não ter que lavar louça ou roupa só às 10 da noite ou 5 da manhã, ou ter que botar no horário convencional antes de trabalhar, né? Então você manteria os mesmos hábitos, tomaria banho assim que chegasse do trabalho, né? Essa é a grande ideia de ter esse consumo misto. Então, continuando, né? Quais os componentes aí que eu preciso para aplicar os sistemas Grid Zero, né? Então, para fazer o Grid Zero, eu precisaria de um kit fotovoltaico monofásico VEG instalado, né? A VEG fornece módulos, estrutura, cabos, conectores, proteções, o inversor, tudo bonitinho. E, claro, com um inversor já habilitado, que é a nova versão L1 aí, né? Que permite string longa e tudo mais. Devidamente homologado, que é uma das coisas que a gente está correndo atrás agora, né? Uma medição de energia, a gente utiliza o MMW03 e um conjunto de TCs conforme a corrente do padrão do cliente, né? Então, ele tem lá na entrada da casa dele um disjuntor de 100 amperes trifásico. Então você tem que colocar lá uns TCs um pouquinho maiores, né? Para ele não saturar, né? Vai colocar um TCs de 125, 150 e com saída de 5 amperes, que é o que recebe o MMW03. As baterias, daí devidamente dimensionadas, né? As battery packs aqui que a gente está analisando e estudando, eles tratam de módulos de 5 em 5 kW, então tem um módulo de 15 aqui, um módulo de potência e 15 kWh de acúmulo, né? E o optimizer, caso você queira fazer a string longa. Então, como é que ficaria aqui, né? Então teria as duas string longas, né? O inversor ligado à bateria. A bateria, ela não é qualquer bateria, tá? Eu já vi que existem algumas dúvidas aí se pode ser uma bateria de chumbo ácido, não. É uma bateria que a gente ainda não tem à venda, tá? E ela é uma Powerwall de alta potência e alta densidade de tensão também. No caso, ela tem 400 e poucos volts, tá? E existe um barramento de ligação da bateria no inversor, assim como de comunicação. Ou seja, existe uma linguagem entre a bateria e o inversor para ver essas limitações, tá? É a bateria que determina quanta energia ela tem e o quanto ela pode ser descarregada. Até por isso, nas Powerwall é possível dar garantias do tipo 7, 10 anos com 50%, 70% da carga, tá? E justamente porque a bateria se gerencia e, óbvio, o inversor não vai ter o poder de descarregar mais do que ela concede de potência, porque é o módulo de potência da bateria que determina o quanto ela vai ser descarregada e dá as informações ao inversor para essa utilização de energia. Então, é uma bateria bem específica, não é um conjunto de chumbo-ácidos, por exemplo, ligados em série para atingir 400 volts. Isso não funcionaria aqui nesse tipo de solução, tá? É uma solução bem inteligente, bem pensada para que tudo isso aqui seja integrado e possa ter uma garantia plena, tá? Assim como a medição Grid Zero é extremamente importante, é aquele medidor que se coloca mais, normalmente nos barramentos principais do quadro geral, aqui representado na entrada do quadro, né? E também existe uma rede RS485 entre o medidor de energia e o inversor, justamente para informar o inversor que está ocorrendo o fluxo reverso aqui, diminui a potência e carrega mais a bateria. Então, aqui nesse exemplo a gente utiliza um inversor de 5 kW, uma bateria de 5 kW, um medidor VEG MMW03, TCs de 100 amperes, os otimizadores para fazer string longa, os módulos e proteções, kit VEG completinho aí. Então, mas existe também o Grid Zero sem acumulação, e a gente utilizou um exemplo trifásico porque é onde ele normalmente é mais aplicado, tá? Então, nesse caso, quando eu tenho principalmente um conjunto de inversores a ser instalados, aqui eu tenho um kit VEG trifásico instalado, né, com inversores de 12 kW, eu vou ainda necessitar do medidor de e capaz de ler o medidor de energia e controlar a potência dos inversores para que se impeça o fluxo reverso, tá? Então a montagem ela seria, o que acontece? Um medidor de energia preciso, né? E o MMW03 é um medidor preciso, capaz de comunicar RS485, pode ser utilizado como uma medição adjacente, tá?
Então, nada melhor do que utilizar um inversor homologado que tem a confiabilidade comum de montar entre eles, que é a rede RS485, que é justamente a rede que vai ser utilizada pelo Smart Logger para dar comandos de redução de corrente e potência, tá? Assim como uma rede específica, a RS485, também para o medidor de energia, para que seja feita essa lógica, perceber o fluxo reverso, diminuir a potência a nível de somente alimentar as cargas, tá? E nesse caso, como eu não tenho acumulação, eu não vou ter aqui a capacidade de utilizar essa energia que foi negada à rede, tá? Então aqui no meu exemplo, né, acabei utilizando um SW500H, 12 kW, um Smart Logger, um medidor MMW03, aqui um TCS compatível com a potência do sistema, né, e o restante do kit VEG, né, modos, estruturas, proteções, conectorização. Então, agora, sabendo como são concebidas as soluções e os componentes do Grid Zero com e sem acumulação, a gente vai mostrar um exemplo do que seria um Grid Zero com acumulação e um exemplo do que seria um Grid Zero sem acumulação, com um pouquinho mais de informação matemática. Lembrando, tá, que esse tipo de solução ela é dependente do perfil da carga, tá? Então, o que eu mostro aqui pode não ser realidade e às vezes é interessante medir o perfil da carga no cliente antes de implementar esse tipo de solução, tá? Então, aqui eu peguei um perfil de carga, né, que tem um consumo mensal de 500 kWh mês, coloquei um medidor de energia e obtive várias vezes curvas bem similares a essa, portanto, essa aqui seria a curva de carga média que representa o consumo naquela unidade consumidora. Esse conjunto de energia consumida aqui, ele corresponde a um consumo diário de cerca de 16,7 kWh. E para esse sistema fotovoltaico aqui de 5 kW pico, eu tenho um autoconsumo de cerca de 63%. Então, eu tenho cerca aqui de 37% de energia que ficaria exposta, tá? Então, como eu vou trabalhar com acumulação, esse 37% de energia diária exposta, eu vou pensar em acumular, tá? Então, calculado aqui o kit capaz de fornecer essa quantidade de energia fotovoltaica, tendo ideia do perfil da carga, sabendo o autoconsumo, eu sei quanta energia me sobra aqui. E essa sobra de energia, né, é cerca de 5,3 kWh. Ou seja, seria esse desconto aqui, né? E dessa forma, né, eu estaria implementando um medidor de energia, os TCs proporcionais ao disjuntor de entrada e colocando aqui uma bateria de 5 kWh que corresponde a um montante muito próximo do que eu vou ter aqui de energia sobrando diária por conta do Zero Export, tá? Por conta do Grid Zero. Portanto, eu vou ter a oportunidade de ter a bateria carregada também para alimentação da unidade consumidora nesses horários, dependendo da carga que estiver sendo consumida ali instantaneamente. Lembrando que eu tenho uma potência de inversor que é 5 kW e eu vou ter uma bateria de 5 kWh. Portanto, se eu tiver, dependendo da minha carga, eu posso consumir isso em 1 hora ou 5 horas, tá? Lembrando que as baterias são expansíveis, tá? Então, já tem um módulo de potência, vai ter aqui um módulo de carga, você pode expandir até 15 kWh um módulo de potência.